bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai olhar uns documentos de um processo. O número é 08097-4459-2025.8.19.0210. Corre lá no Rio, no 10º Juizado Especial Cível da Leopoldina. Isso. Temos a petição inicial do autor, Evandro Lima de Almeida, e umas petições da ré, a Bemol S.A., que é lá de Manaus. E o valor da causa, olha só, R$ 10.441,98. Exato. E o centro de tudo parece ser uma falha no serviço financeiro, né? Um Pix. O autor diz que fez uma transferência, saiu o dinheiro da conta dele na Bemol, mas, nunca chegou onde devia. E isso causou um monte de problema para ele, pelo que entendi. Sim, gerou bastante dor de cabeça. Então, nossa missão aqui é entender o que cada lado está dizendo, né? Com base no que a gente tem de documento até agora. Vamos lá, o que exatamente aconteceu segundo o autor? Ele detalha isso na inicial. Detalha, sim. Ele conta que foi no dia 5 de maio de 2025, tentou pagar uma conta de R$ 220,99 para uma empresa SuperSim, usando Pix pela conta Bemol. Ok, e ele tem o comprovante. Tem. Ele juntou o comprovante da Bemol, o dinheiro saiu da conta, só que assim... a SuperSim diz, não recebi. Exatamente. E aí o autor, que se identifica como pessoa com deficiência PCD, diz que precisava muito quitar essa dívida. Era urgente. E aí começa a bola de neve, imagino. Cobranças indevidas. Pois é. Ele fala em cobranças, em estresse, e argumenta que a condição de saúde dele torna tudo isso pior, mais pesado. Ele até menciona a Lei Brasileira de Inclusão e o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, para reforçar o ponto. Faz sentido. E ele tentou resolver direto com a Bemol antes de ir para a justiça. Tentou. Diz que registrou uma reclamação formal no dia seguinte à transação. Isso foi dia 6 de maio. Mas, segundo ele, não resolveu. O problema continuou. Certo. E por isso ele está pedindo na justiça o quê? A devolução do dinheiro? Em dobro, como manda o CDC em alguns casos, né? Então, R$ 441,98. E além disso? E uma indenização por danos morais. Ele pede R$ 10 mil. 10 mil é um valor expressivo, né? Considerando o valor do Pix inicial. Sim, é. Ele justifica falando do transtorno todo, da falha do serviço e, de novo, da vulnerabilidade dele por ser PCD. E ele foi até buscar um caso parecido, olha que interessante. Anexou uma decisão de outro processo, sobre Pix também, mas com outro banco, o C6. Como precedente para mostrar que já houve condenação em caso similar. Exato, para tentar fortalecer o pedido de indenização. Ok, essa é a versão do autor, bem detalhada. E a ré, a Bemol, a empresa lá de Manaus, o que temos dela até agora? Bom, a Bemol, que na verdade o nome empresarial completo parece ser Benchimol Irmãos e Cia, LTDA, ela foi citada, chamada oficialmente para o processo. Marcaram uma audiência de conciliação lá no Rio para o dia 16 de junho de 2025. No Rio de Janeiro, mas a empresa é de Manaus. E aí? Aí que entra a petição deles. A Bemol pediu que essa audiência seja híbrida. Híbrida? Como assim? Parte presencial, parte online. Isso. Quer dizer que os representantes e advogados da Bemol possam participar por videoconferência. De Manaus mesmo. E qual o argumento principal para isso? A distância, basicamente. A petição deles bate muito nessa tecla. Estamos na Amazônia Ocidental. É inviável ir até o Rio para essa audiência. Falam do custo, da logística. Entendi. E eles se baseiam em alguma lei para pedir isso? Sim, sim. Citam várias coisas. O Código de Processo Civil, que já prevê atos por vídeo. Citam também resoluções do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aquelas que falam do juízo 100% digital, sabe? Sei, a ideia de fazer tudo online. Isso. E as normas sobre audiências telepresenciais. O argumento é: a tecnologia está aí para isso, para garantir a participação de todo mundo, mesmo num país gigante como o Brasil. Certo. Então, resumindo o que a gente tem até agora. De um lado, um consumidor PCD se sentindo lesado por uma falha num Pix, e do outro, uma empresa grande de outra região usando as regras e a tecnologia para participar do processo à distância. Exatamente. É um caso que toca em vários pontos importantes hoje em dia,
Direitos do consumidor na era digital. A responsabilidade dos bancos, das fintechs, com essas transações que são tão rápidas. E a questão do acesso à justiça mesmo. Como ela se adapta. A própria digitalização da justiça com o PJ, as audiências virtuais. Pois é. Essa audiência de conciliação, seja presencial, híbrida ou totalmente virtual, vai ser um passo importante para ver como isso se desenrola. Fica uma reflexão, né? A gente adora a rapidez do Pix. É super prático. Mas e quando dá problema? A solução é tão rápida assim? Como garantir que a resolução seja acessível para todo mundo, independente de onde a pessoa mora ou, enfim, das suas vulnerabilidades? É uma pergunta crucial, né? Sobre o acesso à justiça ser de fato efetivo, nesse mundo cada vez mais digital. É algo para a gente pensar. E com isso, acho que fechamos este Deep Dive.